Eu sou a Carola, do Ateliê Pássaro de Papel, e eu vou apresentar a oficina de estilogravura que faz parte do projeto Caminhos, Oficinas de Artes e Ofícios, que a gente iniciou nesse ano de 2021. É uma oficina de estilogravura em 2 módulos. O primeiro módulo é a confecção da matriz. Foi feita pelo Matheus Galo, que faz parte do coletivo Olhares Impressos do Ateliê. A impressão que o Lorenzo Leão fez. Depois tem o Fábio Coalho, que vai ensinar a fazer as tintas, e o Lucas Fonseca, que fez a impressão com a tinta do Fábio. E aí, num segundo momento, a partir das impressões, a gente vai ensinar como customizar uma peça de madeira, que é o produto dessa oficina, que é uma pasta de madeira para desenho. Então a gente vai customizar com as impressões de estilo que os alunos vão aprender. Olá, meu nome é Fábio Coalho e nós vamos fazer uma tinta gráfica que ela serve para calcogravura, eventualmente para estilo e monotipia. Eu fazia muito isso quando fui técnico de ateliê no Memorial da América Latina. E assim, é uma ótima alternativa quando você não encontra as tintas da cor que você precisa, e você vai ver que rende muito mais e o resultado muitas vezes é até melhor do que algumas marcas que existem no mercado. Nós temos aqui um óleo stand, que é um óleo de linhaça polimerizado, né? Nós usamos isso hoje em dia ao invés de determinados tipos de resina. Isso aqui já dá uma boa quantidade de tinta. Em seguida, nós temos o pigmento. Inclusive é interessante saber algumas origens dos pigmentos, porque você tem pigmentos de origem animal, de origem mineral e de origem vegetal. Geralmente os pigmentos terrosos, como esse aqui, que é um marrom avermelhado, ele tem uma origem mineral. Né? Em geral, eles vêm de óxido de ferro. Ó, aparentemente ele já misturou, mas a gente vai acrescentar até quase saturar. O que é saturar? É quando você põe uma quantidade tal de pigmento, ele fica com uma textura. Ó. A partir daqui vocês vão percebendo que a mistura vai rendendo muito assim. Você vê aquele pouquinho que eu coloquei de óleo stand, já deu tudo isso aqui de tinta. E aí vocês vão ver a hora em que eu tiver que moletar. Uma vez que ela está praticamente saturada, isso aqui é uma moleta. E eu vou moletar a tinta. O que seria isso? Você faz com que as partículas do pigmento tenham uma aderência melhor no óleo polimerizado. Então você pega aos poucos, né, bem pouquinho mesmo, e aí você inicia. Conforme a necessidade, se ela for grudar muito na moleta, você vai e coloca assim mais um pouquinho de óleo stand, só para que ela fique um pouco mais solta. Aí você pensa, terminou? Não! Porque o ideal agora é você raspar essa tinta toda e moletar pelo menos mais uma vez.
Agora que você finalizou a moletagem, você vai ver como é que está a tua tinta e para que você vai usar. Por exemplo, ó, ela está bem fluida, ela está extremamente mole assim. Eu não preciso de uma tinta tão fluida assim, porque ela, por exemplo, para o machilo, ela pode entrar nos sulcos da madeira. Eu preciso de um corpo, uma coisa mais espessa, né? Algo para espessar. Então eu uso carbonato de magnésio. É a base do talco que você usa. E aí você olha e pergunta, meu Deus, você está colocando uma coisa branca nessa tinta avermelhada, não vai ficar cor-de-rosa? Não, isso não é pigmento, isso é carga. Eu estou encorpando a tinta, eu estou acrescentando corpo a essa tinta e fazendo com que ela fique um pouco menos fluida e também com que ela desloque mais fácil da placa. Você vai sentindo a sua tinta, né? Por exemplo, para tinta para calcogravura, para gravura em metal, eles falam que você tem que ter uma consistência de mel duro, um mel de inverno. É meio surrealista falar nisso, mas na verdade, quando você encosta a espátula e você tem um fio que não se quebra facilmente, ela já está ficando mais ou menos no ponto para ser utilizada. Uma outra coisa que é interessante de você perceber é você vai tirando a tinta e você vai sentindo se ela solta fácil do vidro. Porque se ela soltar fácil do vidro, é sinal de que ela solta fácil da sua placa. Seja ela uma placa de madeira ou uma placa de metal ou mesmo uma placa de vidro para monotipia clássica. Vai vendo, ela tá soltando super bem aqui do vidro. Ó, sai praticamente toda quase. E aí, você vai fechar o seu carbonato e, por último, você vai colocar ela num potinho, sempre tendo o devido cuidado de usar esta posição para não sujar a parte de fora da rosca do pote, porque senão você pode ter muito problema depois quando você for abrir. Claro que eu não fiz uma quantidade suficiente para encher isso aqui, demoraria muito, né, para fazer, mas basicamente é isso. E eu espero que quando vocês fizerem essa tinta, que essa tinta dê excelentes resultados nos seus próximos trabalhos. Olá, tudo bom? Eu sou o Lucas Fonseca e eu vou falar um pouco para vocês agora como funciona o processo de impressão. A gente vai estar usando a matriz que o Matheus fez com vocês numa outra aula de estilogravura e vai estar usando também a tinta que o Fábio fez com vocês um pouco atrás. Uma coisa importante da gente entender no processo de impressão é que a tinta acrílica que a gente vai estar usando para o fundo é uma tinta à base d'água e a tinta que a gente vai estar usando aqui para esse outro processo é uma tinta à base de óleo. O fundo da matriz a gente vai fazer com a tinta à base d'água, porque a secagem é muito mais rápida. E a outra parte a gente vai fazer com uma tinta à base de óleo, que tem um poder de impressão maior, mas em compensação tem um período de secagem mais longo. Bem, essa primeira que a gente vai usar aqui é a tinta acrílica, a que eu comentei com vocês que é uma tinta à base d'água. Essa tinta é uma tinta super fácil de encontrar, você em qualquer lugar você vai conseguir encontrar uma tinta acrílica boa ou relativamente boa, e ela cumpre o papel de fazer o processo de fundo aqui na nossa gravura. Quando você vai fazer uma gravura em madeira pela primeira vez, é muito importante você prestar atenção que a madeira ela tá crua ainda, então ela vai absorver muita tinta. Essa tinta ela precisa estar bem úmida, porque senão ela seca com muita velocidade, e aí nessa velocidade que ela vai estar secando, você não vai conseguir imprimir. Então a gente vem aqui com um pouco mais de água na tinta, deixa ela um pouco mais fluida, mais líquida, mistura um pouco e aí a gente continua o processo. Essa parte aqui que você já passou, você passa de novo, porque ela já deu uma secada. Então a gente vai dando continuidade aqui a essa pintura
né? Cobre toda a superfície. Lembra de passar várias vezes o rolo, mesmo que seja nos lugares que você já passou, porque nesse momento a madeira ela tá puxando a tinta para dentro dela. E aí, depois que a gente fez esse processo, a gente vem aqui. Isso pode ser medido se você quiser fazer com régua. Eu vou fazer a olho nu porque eu acho mais prático. E a prática leva a gente a fazer dessa forma. Cuidado para o papel não deslizar nesse momento. Existe uma ferramenta chamada Barém, que você também vai conseguir usar para fazer com essa outra superfície. Para tinta acrílica, essa ferramenta, às vezes, ela acaba atrapalhando em vez de ajudar. Bem, depois que você já passou a mão vigorosamente aqui, nessa parte impressa, né, a parte que você colocou a tinta acrílica, você puxa lentamente para ver a impressão acontecendo. A tinta acrílica e essas falhas que vocês estão vendo aqui, elas acontecem justamente por aquilo que eu estava falando antes. Toda a parte em madeira que chupou a tinta e a tinta deu uma secada, ela vai criar essas falhas. Mas isso também pode ser encarado como um processo artístico. Então você pode usar isso a seu favor ou contra, depende do seu processo criativo. Bem, finalizada essa parte, o outro momento que a gente vai continuar agora é a segunda impressão, que é esse lado aqui. Nesse lado a gente vai estar utilizando a pintura, né, a tinta na verdade, à base de óleo, que foi a tinta que o Fábio fez junto com vocês. No processo de pintura da tinta a óleo, é interessante que você estique a tinta em cima da mesa um pouco, assim como no momento onde vocês estavam fazendo ela, você dá uma esticada na tinta e depois você vem aqui junto com o seu rolinho. Esse rolinho que a gente está usando aqui, ele é um rolinho bem específico, porque ele é um rolo feito para gravura, né? Ele tem uma superfície mais plana e um pouco mais lisa, diferente do rolinho de espuma que a gente usou para o material, né, para o outro lado, que foi acrílico. A diferença da tinta à base de óleo é que ela tem uma secagem mais lenta, então a madeira chupa um pouco do que tem aqui, mas a madeira ainda deixa o material. Né? E aí a gente consegue ter uma impressão um pouco mais eficiente, digamos. Quando você está passando, né, a tinta a óleo na matriz, é super importante você ir prestando atenção se você não deixou nenhuma marca para trás, porque às vezes isso gera falhas. Você consegue observar que a tinta ela está recém-passada porque tem um brilho que fica em cima do material. E aí esse brilho é bem característico da tinta base óleo. Bem, depois que a gente terminou de passar, a gente vai vir aqui com a nossa matriz que a gente já tinha utilizado. Né? A matriz está aqui e a gente tenta colocar a matriz próxima do desenho, que é algo mais ou menos aqui. Para o tipo de impressão com a matriz em óleo, a ferramenta que eu falei antes para vocês, que é essa aqui, o Barém, ela é super útil, porque ela vai conseguir fazer com que a impressão fique um pouco mais refinada. Agora a gente vai lá e revela a gravura. Quando a gente tira ela assim, dá pra ver ainda que como foi a primeira impressão dessa matriz, ela sai com algumas falhas, isso é normal. Quando a matriz ela vai ficando bem usada, com bastante camada de tinta, ela consegue imprimir melhor, às vezes. Como eu disse antes, isso pode ser visto como uma qualidade e pode ser visto como um defeito, depende do seu viés artístico e do que você está querendo imprimir. Muito obrigado. Espero que vocês gostem do conteúdo, deixem um like lá no canal e foi um prazer.